No vídeo de hoje, eu quero apresentar alguns dos direitos fundamentais sediados no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, concluindo essa nossa análise introdutória do referido artigo. Porém, antes de abordá-lo, eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento. Eu quero agradecer aos mais de 1.700 novas visualizações e os mais de 110 novos inscritos e novas inscritas que recebemos apenas nos últimos 2 meses. Esse expressivo número de novos inscritos e de novas visualizações nos incentiva a continuar preparando vídeos para o canal Como Aprender Direito. O nosso canal é constituído de 3 playlists básicas, uma de Direito e Reflexões Jurídicas, que é a playlist que você está assistindo agora, uma que trata de poesias, são poesias de minha autoria, que eu apresento para vocês, mas em breve eu abrirei espaço também para declamar poesias de amigos e amigas que escrevam e que gostariam que eu divulgasse o trabalho deles. E finalmente uma playlist de ciências naturais, onde eu abordo temas ligados à biologia, à química, à física e à geologia. Fiquem conosco até o final do vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho, pois é por meio da ativação do sininho que você recebe os novos vídeos que nós publicamos toda semana. Forte abraço, fique conosco até o final. Solta a vinheta. Se você não me conhece, muito prazer. Sou o Dr. Eduardo Viana, professor, advogado, biólogo e mestre em Direito. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal. Concluindo essa apresentação introdutória do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, eu preparei para vocês uma sequência contendo os principais direitos fundamentais sediados nos 78 incisos e 4 parágrafos que formam o artigo 5º da Constituição da República. Se você não teve a oportunidade ainda de assistir ao episódio 2, onde eu trato do caput do artigo 5º, por gentileza, assista, pois esse conjunto de vídeos forma um todo que dialoga entre si. Vamos aos principais direitos fundamentais sediados nos incisos do artigo 5º da Constituição da República de 1988. O inciso 1º trata da igualdade entre homens e mulheres. O inciso 2º afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O inciso 3º trata da vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. O inciso 4º cedia a liberdade, o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. O inciso 6º trata da liberdade de consciência e de crença, com proteção dos locais destinados ao culto e às suas liturgias. O artigo 10º trata da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, sendo que sua violação pode gerar indenização por dano moral ou material. O inciso 11 cuida da inviolabilidade do domicílio. Dando continuidade, o inciso 13 cuida da liberdade para o exercício de qualquer ofício ou profissão, desde que atendidos os requisitos de qualificação estabelecidos em lei. O inciso 15 traz a liberdade de locomoção. O inciso 16, a liberdade de reunião pacífica em locais públicos. O inciso 17, a liberdade de associação. O inciso 28, os direitos autorais. O inciso 30, o direito sucessório, o direito de perceber herança. O inciso 32, a defesa do consumidor. Um dos mais importantes, o inciso 35, que cedia a chamada inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso
36, igualmente importante, cuida da proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. O inciso 37 vai sediar a chamada vedação ao juízo ou tribunal de exceção. O inciso 38 cuida do reconhecimento da instituição do tribunal do júri na forma da lei, sendo este competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O inciso 39 traz o chamado princípio da legalidade penal, o qual prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O inciso 42 trata da inafiançabilidade e da imprescritibilidade do crime de racismo. O inciso 53 cuida da inafiançabilidade e da insuscetibilidade de graça ou anistia para a prática de tortura, para o tráfico ilícito de entorpecentes e também para os crimes de terrorismo e os chamados crimes hediondos. O inciso 54 cedia a determinação de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o chamado devido processo legal. O inciso 54 dialoga com o inciso 55, uma vez que este último traz o contraditório e a ampla defesa como pilares básicos do devido processo legal. E esse contraditório e essa ampla defesa deverão ser observados tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Dando continuidade, temos o inciso 78, com a concessão de habeas corpus, preservando-se a liberdade de locomoção no caso de prisão ilegal ou prisão com abuso de poder. O inciso 69 cuida da concessão do mandado de segurança para a proteção dos chamados direitos líquidos e certos. O inciso 71 cuida da concessão do mandado de injunção diante da ausência de norma que torne inviável o exercício dos direitos e garantias fundamentais. O inciso 72 traz a figura do chamado habeas data, por meio do qual você poderá ter acesso a ou retificação de informações pessoais constantes em bancos de dados ou arquivos de entidades públicas. O inciso 73 aborda a possibilidade de qualquer cidadão, vejam a importância disso, qualquer cidadão propor ação popular destinada a proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. O inciso 74 cuida da assistência judiciária integral e gratuita para aqueles que comprovem ausência de recursos. O inciso 76 cuida da gratuidade para os reconhecidamente pobres do registro civil de nascimento e também da certidão de óbito. O inciso 77 aborda, que são também gratuitos, os atos necessários ao exercício da cidadania, a título de exemplo, a emissão do seu título de eleitor. E, finalmente, temos o inciso 78, o qual cedia a previsão de razoável duração do processo. Nós, advogados, pensamos que uma decisão que chega tarde, ainda que certa, não pode ser considerada justa. Está positivado no inciso 78 da Constituição da República Federativa do Brasil, que é um direito dos cidadãos e cidadãs brasileiros, a razoável duração do processo. Caminhando já para o final, o parágrafo 1º traz a necessidade de aplicação imediata das normas garantidoras dos direitos e garantias fundamentais. O parágrafo 2º cedia a previsão de que as normas e princípios da Constituição não excluem os direitos fundamentais sediados em tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil faça parte. O parágrafo 3º cedia a previsão de que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos equivalem a emendas constitucionais, desde que aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 de seus membros. Parágrafo 4º e último, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Bem, eu não abordei os 78 incisos do artigo 5º de forma exaustiva, mas sim de forma meramente exemplificativa.
fica esse vídeo como um chamariz para que você debruce seus estudos, para que você debruce sua leitura sobre este artigo 5º, o qual eu apresentei para vocês, da Constituição da República Federativa do Brasil, mas que continue nos acompanhando, pois daremos continuidade e faremos a apresentação de outros artigos, tanto da Constituição da República Federativa do Brasil, mas também de artigos importantes que compõem o chamado ordenamento jurídico brasileiro. Se assistiu até aqui, receba meu forte abraço e meu muito obrigado. Até a próxima.